para as pessoas. Agora imaginem vocês que esse homem falou para caramba. Ele falou de Deus. O relógio foi passando as horas, foram passando as horas e ele continuava falando. E a casa, o lugar onde ele estava falando, sabem esses prédios de 3 andares? Era dessa altura. Será que era baixinho assim? Será que era um pouco mais alto? Ou será que era bem alto? Quem acha que era bem alto 3 andares, levanta a mão. Ah, vocês estão espertos, muito bem. Então, aquele lugar, ó, estava lotado. Sabem esses espaços vazios que tem aqui na igreja? Lá não tinha nenhum espaço vazio. Tinham pessoas sentadas no chão, pessoas de pé espremidas e ninguém queria sair, porque o que ele estava falando era tão interessante, era tão bom que ninguém queria perder uma palavra. Eles nem cochichavam com o vizinho do lado. E esse menino, o nome dele era Eutico. Não é um nome muito comum nos dias de hoje, né? Mas antigamente era. Ele foi tentar ouvir o que aquele homem estava falando e ele não achou um lugarzinho lá na porta para ele entrar e ficar perto. Quando vocês ouvem alguém contando uma história bem legal, vocês querem ficar perto para ouvir bem ou querem ficar lá longe? Perto. Muito bem. Ele também. E ele não conseguia ouvir direito, era muita gente. Então ele olhou lá para cima e viu uma janela. Ele, já sei, vou subir lá. E deu o jeitinho dele, achou uma escada, foi, subiu e sentou naquela janela. Lá da janela, olhando lá de cima, será que ele podia ver bem quem estava falando? Sim, ele via muito bem e ele ouvia bem também. Só que aquele homem continuou falando e já estava perto da meia-noite. Vocês ficam acordados até a meia-noite ou dá sono? Não começa a dar sono perto da meia-noite? Mas então vocês dos bons, hein? O Eutico começou a ficar com sono. Imagine vocês que ele estava lá naquele lugar alto. Ele estava lá naquele lugar alto, sentadinho, ouvindo. E o que aconteceu quando ele ouviu tanta conversa perto da meia-noite? Isso mesmo, começou a dar sono. E o Eutico pegou no sono. Só que tinha um problema. Era um lugar muito alto. E no meio daquele sono, o corpinho do Eutico ficando mole, ele caiu. Lá daquela altura de 3 andares que nós falamos que é muito alto. O que será que aconteceu quando o Eutico chegou lá embaixo? Será que ele ficou bem ou será que ele se machucou muito? Ficou muito. Muito. As pessoas ficaram apavoradas e correram para ajudar o Eutico. O problema é que o Eutico havia morrido, porque a queda foi muito grande. Mas ele estava ouvindo a palavra de Deus. E Deus não deixa as coisas ruins acontecerem dessa maneira. Aquele senhor que estava pregando lá, ele viu o que aconteceu. E ele foi lá fora. Ele pegou o Eutico e deu um abraço bem apertado nele. E o Eutico, coitadinho, que estava lá, morto, levantou e ele não tinha um osso quebrado. Ele não tinha um machucado. E sabe o que aconteceu? Ele ficou acordado a noite inteira enquanto aquele homem continuou falando. Amanheceu aquele homem falando e o Eutico continuou ouvindo com todas aquelas pessoas. Deus, ele faz muitos milagres por nós. Ele não é um ser que faz pouca coisa, não. Se preciso, ele salva da morte, assim como ele fez com Eutico. Quem acredita que Deus pode fazer milagres desse jeito? Levanta a mão. Muito bom. Vocês são muito espertos. Então agora nós vamos fazer uma oração e agradecer a Deus porque Ele pode fazer milagres por nós. Vamos fechar os olhinhos? Eu vou falar e vocês repetem depois de mim.
Querido Jesus, queremos hoje te agradecer, porque tu faz milagres. Obrigado pelo teu amor. Amém. Agora vocês podem pegar as suas pastinhas, sentar com os pais e em silêncio ouvir a Pai dos Adultos.